Falando em manutenção especificamente, quais que foram os problemas que foram gerados a partir desse crescimento exponencial da indústria? Nós separamos eles em tópicos e vamos falar dele agora, passando adiante aqui. O aumento de produção. Então, o aumento de produção ele gera um impacto sobre a manutenção devido ao aumento da operação de equipamentos, troca de pessoal e prazos. Então, quando você aumenta a sua produção, os seus equipamentos obviamente vão ter que trabalhar com uma carga maior para poder atender a demanda que é crescente. Então, se você tem lá a sua fábrica que tem uma determinada demanda e a partir de um momento essa demanda passa a ser crescente, você provavelmente não vai ter tempo hábil para fazer uma linha nova, comprar equipamentos novos, instalar uma planta nova dentro de, 2 ou 3 meses, por exemplo. Você vai precisar de tempo para fazer isso. Por mais ágil, por mais que você tenha um setor de engenharia, aquela coisa toda, você vai sim precisar de tempo para desenvolver um projeto. Então, dentro disso, você trabalhando com os seus equipamentos num limite maior do que a capacidade deles, ou muito próximo à capacidade de trabalho, certamente o impacto da manutenção nesses equipamentos vai ser maior. Além disso, a troca de pessoal, então não é nem só a troca, mas a inclusão de pessoal. Se a produção aumenta, você vai precisar contratar mais pessoas para dar demanda num volume, para poder atender a demanda de um volume crescente de trabalho. E para poder atender essa demanda, nem sempre você vai conseguir encontrar profissionais qualificados para lidar com os equipamentos, para operar os equipamentos. E essa operação sem qualificação pode e certamente vai e gera não só acidentes e problemas com segurança, mas também problemas de quebra, de manutenção de equipamentos por mau uso. Então, sim, os equipamentos estão lá. Muitos equipamentos não têm um nível tão alto de automação, então eles dependem de operadores. E esse operador fazendo uso desse equipamento, ele sem experiência, sem saber direito o que ele está fazendo, vai acabar gerando o quê? Gerando mais custo de manutenção. E os prazos. Então, os prazos, a gente fala sobre prazos de entrega de produto. Com o aumento da produção, o aumento do faturamento, os prazos estão ficando mais curtos, porque nós precisamos atender uma demanda crescente numa alta velocidade. E prazos curtos geram pressa. Pressa gera desorganização e desorganização, por sua vez, gera sempre muita manutenção, porque, como eu estava explicando antes, devido ao aumento da capacidade produtiva e também a novas pessoas, ou seja, novos entrantes na operação dessas máquinas, certamente os prazos curtos e a pressa vão acabar juntando tudo isso e culminando aí em muito serviço, em muito trabalho para o pessoal da manutenção. O custo da manutenção. O custo da manutenção também mudou, o custo da manutenção é diferente. Pessoas qualificadas nesse momento e nesse tipo de mercado em ascensão, nesse mercado crescente, elas ganham mais, e não é um pouco mais, é muito mais, porque o conhecimento delas, ele não é só necessário, ele é indispensável. O conhecimento e a ação de pessoas qualificadas dentro da manutenção nas indústrias, ele é muito requerido. Eu recebo diversos e-mails, diversos contatos de pessoas de grandes grupos, como por exemplo BRF, JBS, Heineken, a Cooperativa Lar do Paraná, enfim, grandes empresas com muitas oportunidades para o setor de manutenção sempre, porque elas não conseguem dar conta de achar profissionais para trabalhar nesses setores. Muitas vezes as pessoas têm um preconceito, até pessoas talvez de engenharia, enfim, de outros cursos, que para entrar na manutenção eu vou ter que apertar parafuso, eu vou ter que sim. Não é assim. Não é mais assim, há muito tempo. E agora com a digitalização e com a conectividade propulsionada aí pela pandemia, estar na manutenção, estar no setor da manutenção, muitas vezes é sinônimo de interação com novas tecnologias, interação com novas plantas, com novos tipos de conexões, com novas pessoas. Então, é um setor que cresce e, além de crescer, ele se profissionaliza e se qualifica a uma velocidade assustadoramente alta. Até porque a tecnologia aplicada em equipamentos dentro dessas plantas fabris que crescem no Brasil é muito alta. Não é qualquer pessoa que tenha qualificação para mexer nesse tipo de equipamento.
então o custo ficou mais alto. E além do custo de pessoas, nós temos a questão do custo programado e do custo não programado. Normalmente as empresas traçam planos, dentro desses planos elas têm verbas, e dentro dessas verbas elas alocam parte para manutenção. No caso de você ter esse aumento exponencial de produção, de pessoas, de entrada de novas pessoas e de todos esses fatores que a gente comentou até agora, você certamente vai ter um volume também maior de custos não programados. E os custos não programados são custos que poderiam sim ser programados. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. E de que maneira otimizar a verba e desenvolver parceiros flexíveis. Então, nós estamos falando do problema, mas eu já vou abrir uma solução, uma dica aqui para vocês. Ter parceiros flexíveis é muito importante. O que quer dizer isso? Se você tem lá um processo de refrigeração, por exemplo, de aquecimento, você precisa ter parceiros que você sabe que tem a flexibilidade de, por exemplo, fornecer válvulas, soluções, reparos para você, trocadores de calor, como a Vaportec fornece, e te dar um prazo de pagamento. Por quê? Se aquele equipamento que estragou, ou que certamente se estragou, você está fazendo uma manutenção corretiva, ou é uma manutenção preventiva, mas você tem um custo não programado, você vai precisar diluir esse custo na sua verba de manutenção e fazer realmente a programação dessa manutenção. E isso pode ser feito quando você desenvolve parcerias flexíveis. Quando você realmente tem parceiros industriais que você sabe que tem estoque, tem bom produto, bom valor, um custo justo, uma logística rápida, desenvolva eles com profundidade, independente de ser no meu ramo, que é o ramo de refrigeração e aquecimento industrial, ou de ser no ramo de material elétrico, ou de ser no ramo de material hidráulico, mas desenvolva parceiros que você sabe que você pode contar, que além de te entregarem um ótimo serviço, sejam também flexíveis nos faturamentos, nos recebimentos dos materiais, para que vocês possam ter essa parceria não pensada a cada venda, mas sim uma parceria pensada a longo prazo, com contratos de fornecimento, enfim, que é uma coisa muito comum, uma prática muito comum, inclusive com a entrada absurda de empresas para compra digital através do mercado eletrônico e de outras plataformas de compra também. A sobrecarga dos equipamentos, então equipamentos obsoletos com baixa manutenção e trabalho acima dos limites de operação para atendimento de demandas. Então você tem um equipamento obsoleto, você tem um equipamento que já tem uma certa idade, ele já não rende o que está na plaqueta do equipamento. Então por mais que você diga, esse equipamento é para tal capacidade ou tal, mas ele foi fabricado, sei lá, 30, 40 anos atrás. Então ele já não renderia essa capacidade normalmente. Quando esse equipamento trabalha forçado, quando esse equipamento trabalha direto durante muito tempo e numa capacidade muito alta, o rendimento dele vai ser ainda menor e a chance desse equipamento estragar, a chance desse equipamento ter que passar por um processo de manutenção acaba sendo infinitamente maior. Controles obsoletos. Válvulas e controles obsoletos, eles certamente vão gerar problema. Você tem aí controles de nível, controle de pressão, controle de temperatura, enfim, os mais diversos controles. Essas válvulas, esses controles, se elas forem obsoletas de plataformas antigas, com alta perda de carga, baixo tempo de resposta, enfim, se forem equipamentos desatualizados em tecnologia e também, obviamente, não só em tecnologia, mas em robustez, em atendimento das demandas do processo, você vai estar se complicando por não ter equipamentos de ponta no seu processo, porque os controles eles são tão importantes quanto a geração e a condução. Então, digamos que você tem lá compressores, você está gerando, seus compressores são muito bons, a sua tubulação também é muito boa, foi bem dimensionada, só que quando você chega nas válvulas e nos controles e não tem um controle preciso sobre o fluido industrial, aqui falando especificamente na minha área, no aquecimento, na refrigeração, o que vai acontecer? Toda aquela economia, toda aquela eficiência que você fez lá atrás, ela vai meio cair por terra. Por quê? Porque se você não tem um controle preciso na ponta, o seu produto final, a sua carne, o seu leite, o seu remédio, o que for que tiver lá na sua câmara fria ou no seu equipamento, vai ser o maior prejudicado.
Então não adianta você fazer um estudo olhando só um ponto. Estudos de manutenção, eu sempre falo, eles devem ser holísticos, eles devem olhar todos os pontos, desde a geração até a condução, o controle, a utilização, o retorno, porque dessa forma você consegue entregar mais dentro do seu processo.